Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma edição do programa podcast Café e Convidado. Ao meu lado, que está nos dando a honra de ter atendido nosso convite, está o convidado de hoje, Pastor Carlos Santos, o nosso convidado. Ele é pastor, teólogo e escritor, e hoje trouxe um exemplar do seu livro que tem um conteúdo maravilhoso, o qual irá apresentar o seu livro que está sendo lançado neste programa de hoje. Na continuidade deste programa, eu já concedo espaço para o meu convidado deixar suas considerações iniciais. É com o senhor, meu convidado, pastor Carlos Santos. Deixe Amém. Suas considerações iniciais. O programa é seu, o espaço é seu. Amém. Graça e paz, pastor Erivaldo, graça e paz a todos, queridos ouvintes. Gratidão a Deus por essa oportunidade, né? Eu sou pastor também da Igreja Evangélica Luz do Mundo, eu sou co-pastor, pastor presidente da Igreja Luz do Mundo, é o pastor Paulo Augusto Calado, ele é o pastor presidente, e eu sou o co-pastor dele. E hoje recebi esse privilégio, essa honra, de estar aqui com o pastor Erivaldo para poder meditar um pouco nas Sagradas Escrituras, falando sobre família, os conflitos que acontecem dentro das famílias, dentro do lar, conflitos que acontecem até dentro de cada um de nós. E é a respeito disso que nós iremos falar no decorrer desse podcast. Para mim é uma honra estar aqui junto com o pastorzão, junto aí com os amados ouvintes e com a família dele que está aqui na retaguarda também dando esse suporte. Está Gratidão. Aqui na plateia, está no auditório. Está no auditório aqui. Que é auditório, refeitório. Tudo, e outra coisa, esse café aqui é de Deus, né? Esse café aqui, eu gosto muito do café da esposa dele. Aí ele fez o café agora aqui. Hoje eu quem preparei. Aí ele que preparou esse café e eu não vi diferença nenhuma, né? Tá de parabéns esse café aqui dele. Café abençoadíssimo. Meu pastor, o meu café é elogiado, é uma das poucas coisas que eu dou conta na cozinha. Eu trabalho bastante, meu tempo é bem limitado para outros tipos de alimentos, então só sai legal o café. Nem o ovo sai bem por falta de tempo e paciência, mas o cafezinho sai legal. Nós vamos dar continuidade. Eu quero aproveitar também o ensejo para deixar a paz do Senhor Jesus e um abraço ao pastor presidente do Ministério da Igreja Evangélica, Ministério Luz do Mundo, pastor Paulo. Receba nosso abraço, creio eu, e aguardo que ele nos assista. Com certeza. Pelo menos um dos cortes. Você acompanha o nosso conteúdo no YouTube, Instagram e Facebook. O que é o Café e Convidado? O Café e Convidado é um programa que tem como finalidade abordarmos temas dentro do âmbito social e espiritual. Hoje nós trataremos de um assunto espiritual. O título do nosso tema está embasado em Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 3 apenas, a última parte, onde encontramos escrito: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a promessa de Deus, a família da fé. Um tema maravilhoso, um tema doce. Eu creio que todos ficarão alimentados desta palavra que trataremos neste programa e será um sucesso, ficará na história esta edição deste podcast, pois eu quero externar a minha alegria, a minha gratidão por estar com o pastor Carlos, nos dando a honra de estar conosco palestrando. Pois o Café e Convidado, pastor Carlos,
é um bate-papo. É um bate-papo com café. Para fazer jus ao título Café e Convidados. E convidado. Formato novo. Eu sempre anunciava no início de cada edição, sentado no sofá do CC, agora não é mais no sofá, agora é sentado na poltrona do CC. Pastor Carlos, vamos iniciar o nosso tema de hoje? Vamos lá, vamos começar. Meu pastor, Deus chega para Abraão e lhe faz esta promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 15, versículo de número 6, o nosso Deus renova a promessa. Deus renova promessas às famílias, né, meu pastor? Ele renova a promessa e fala que não seria o Damasceno Eliezer o herdeiro de Abraão, e sim aquele que nasceria das suas entranhas depois de 25 anos, aguardando a promessa, aguardando o cumprimento da promessa que foi recebida há 25 anos. E Abraão creu. Abraão não crê em qualquer coisa, meu pastor. Abraão creu no impossível. A esposa estéril e avançada em idade. A exploração será com o Senhor. Mas quando Abraão creu, está no texto que isso foi imputado para a justiça. A crença de Abraão, a fé de crer no impossível. Tem relacionamento, meu pastor, a fé de Abraão com a família bendita. Essa promessa da família bendita tem relacionamento com a família da fé. Isso com certeza. E o interessante aqui, o senhor frisou muito bem aqui, é a última parte desse texto, Gênesis capítulo 12, versículo 2 e o 3, a última parte do versículo 3, onde diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é interessante que ele diz em ti. E esse em ti, ele tem um significado muito grande. E significa através de ti, através da tua semente, através da tua prole, através da tua descendência e através da sua fé, todas as famílias da terra, ou seja, todos que nascerem de ti, automaticamente carregarão a minha bênção. Inclusive os da fé de Abraão. E já no Novo Testamento é bem claro, deixa bem explícito essa associação de que pela fé Abraão alcançou porque foi imputado como justiça, né? E o senhor falou agora aí da situação de Sara, né? Que Sara ela era estéril, avançada em idade, ele também era avançado em idade, então grande era o desafio de crer na promessa de Deus. Acredito que esse foi um dos maiores desafios, crer nessa promessa, né? Então, ele olhava para a esposa dele, ela é avançada de idade, e além disso, além de ser avançada de idade, ela tinha uma dificuldade muito grande de gerar. Ela era estéril. Mas, contudo, mesmo ele vendo a realidade, que é aí onde a fé, ela realmente ela é imputada como justiça, porque ele vê, ele vê a situação da esposa, ele vê que ela é infértil, né? Ele vê que ela é estéril, e somente uma ação divina poderia fazer com que ela gerasse. Mas mesmo assim, com toda essa dificuldade, ele creu. E por crer no impossível, isso foi lhe imputado como justiça. Ele foi justificado pela fé. E não por obras. E não por obras. Pois o apóstolo Paulo, ele menciona que Abraão tinha fé e também tinha obra. Mas ele não foi justificado pela obra não foi. Pela fé. É que torna-se necessário a fé. Nós exploraremos no transcorrer do programa que pelo fato da família da fé ser bendita, não está isenta de dificuldades, de problemas, né? Assim, meu pastor? Isso, exatamente.
Abraão, ele dá início a uma geração, a geração da fé. E nós vamos aqui mencionar famílias que tiveram problemas, mas eu costumo dizer que as famílias da fé existem problemas, existem dificuldades, mas Deus intervém para que o resultado final seja o menos danoso possível. Perfeito. Na própria família de Abraão, houve dificuldade, né, meu pastor, envolvendo membros da família, exatamente, envolvendo a própria esposa, mas Deus solucionou a questão. Deus solucionou o problema. Se nós formos achar que por estarmos servindo ao Senhor, temendo a Ele, não passaríamos por dificuldade, nós passaríamos por desilusão e frustrações, né, meu pastor? Isso. As dificuldades, elas existem, mas o Senhor é conosco. Então, Abraão passa por dificuldade, meu pastor. Que dificuldade o Senhor menciona que Abraão passa com sua família, mas Deus é com ele nas dificuldades? Olha só, a Bíblia bem clara aqui diz que houve primeiro um conflito conjugal entre Sara e Agar, né? Sara por não gerar, né? Agar, ela era fértil, e aí aqui acontece algo que muitas das vezes é onde nós erramos bastante. Sara viu para ela que a promessa estava demorando. E aí é onde mora o perigo. Nós querermos ajudar a Deus, ou não ter a paciência de esperar o tempo de Deus, porque a promessa de Deus, ela requer tempo. Ela tem o tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus. É aí onde muitas das vezes a gente coloca os cavalos na frente da carroça. E foi aí onde Abraão criou um grande problema, mesmo sendo aquele que Deus tinha prometido para ele, que ele seria uma bênção, né? E que dele iria fazer uma grande nação. Mesmo diante de tudo isso, ele acabou cedendo, né? Cedendo às orientações da sua esposa, que naquele momento ela achava que era impossível. A promessa foi feita para ele e ele acabou cedendo ao desespero, né, da própria esposa por não gerar, e ver que os anos estavam se passando, e pelos anos se passar e nada acontecer, ela oferece a sua serva Agar. E aí acaba gerando um problema muito maior por não esperar o tempo de Deus. E aí eu vejo o conflito na casa de alguém que Deus abençoou, que a bênção de Deus estava sobre ele, uma promessa sobre a vida dele, que ele seria uma bênção. E Deus disse: "Se tu uma bênção, eu te abençoarei." Então a bênção de Deus estava sobre a vida dele, mas isso não o impediu, né? Isso não o impediu de haver dentro da casa, dentro da família, no próprio relacionamento, no casamento, relacionamento conjugal, de ter conflitos. E um dos conflitos foi justamente a esposa ser estéril. E aí, só para completar aqui, pastor, aí teve o conflito conjugal entre Sara e Agar, porque Agar gera e ela não. E em seguida, há um conflito, depois que o filho nasce, há um conflito entre Isaac e Ismael. Aí gera um conflito muito maior que até hoje, ou seja, perdura. Cada ação gera frutos. Gera frutos. Há frutos para cada ação. Aquela ou ação, positivo ou negativo. A né? ação da fé tem frutos positivos. Isso. A ação sem fé vai gerar frutos também. Então, o fruto da falta de fé, da espera de Sara, gerou atrito entre os meninos. Exatamente. E, meu pastor, me chamou a atenção que Sara, quando a situação ficou incontrolável, ela passa para Abraão. Abraão volta para ela. Isso. Resolva a situação. Então, Sara plantou, ela precisou ali resolver, porque nós vamos explorar
que os problemas, mesmo em famílias da fé, eles têm 3 origens. Eu identifiquei essas 3 origens. Uma das origens acontece por conta de ações erradas do pai, da mãe ou dos próprios filhos. Um membro, quando ele se submete a uma situação que traz problema, toda a família perece, é uma família. Mas nós vamos também encontrar que o próprio membro, filhos, geram também problema. E os pais ficam naquela situação. Mas tem uma terceira origem, meu pastor, que eu identifico: propósito de Deus. Isso. Parece que está dando errado, mas quando o problema é proveniente dessa terceira opção, dessa terceira origem, é propósito. Nós vamos aqui em instantes mencionarmos a situação dos irmãos de José. Era propósito de Deus. Então, o senhor concorda comigo ou diverge que existem essas 3 origens dos problemas familiares? Só que Deus, quando a família é bendita, Deus está ali contornando, buscando solução, né? Assim, meu pastor? Isso. Porque a obra ela é divina, mas ela é feita por intermédio de pessoas imperfeitas. A promessa foi feita não para pessoas perfeitas. Foi feita uma promessa com pessoas imperfeitas, com dificuldades, com guerras emocionais, espirituais, não é? Com lutas espirituais, com defeitos. Então, durante toda a história da Sagrada Escritura, homens de Deus, mulheres de Deus, em algum momento eles vão fracassar. E aí, o que a gente vê nesse momento, nessa situação de Abraão, é justamente uma falta de controle, né? É uma falta de controle. O que acontece? O senhor falou muito bem aí que existe uma ação humana do homem, né? E aí vem as guerras, lutas, dificuldades, né? E é o homem, muitas das vezes é o próprio Deus que ele permite, como na vida de José, ele permite que o conflito seja gerado, porque há um propósito lá na frente do nome do Senhor ser exaltado, glorificado, um socorro de Deus para a própria família. E existem situações que o próprio homem, por si só, ele causa e as consequências são inevitáveis. Cada ação, como o pastor acabou de falar agora há pouco, tem uma consequência. Então, pode ser uma consequência positiva e pode ser uma consequência negativa. Vai depender de como nós nos comportamos diante daquilo que Deus tem falado para os nossos corações. E aí eu vi que houve uma precipitação de Sara em não esperar o tempo de Deus, a hora de Deus. Não acreditou, enquanto Abraão, ele acreditou, mas por um momento ele se deixou levar por Sara. Deixar um negócio aqui mais claro ainda, é que nós não estamos dizendo que o homem não deve ouvir a sua esposa. É de suma importância o homem ouvir a sua esposa. Porque Deus colocou a mulher como adjuntora para estar do lado do marido. Há quem diga que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Mas, na verdade, a mulher não foi criada para estar por trás do homem. A mulher foi criada para estar do lado do homem. Ela foi criada... de um grande homem seria mais lógico e correto assim, né? O correto seria, ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Então, não estamos dizendo aqui que um conselho de uma mulher não pode ser ouvido. Pelo contrário, nós precisamos estar atento aos conselhos que a nossa esposa nos dá. E pesar, analisar os conselhos dela e ver o que Deus falou. E se os conselhos dela estiver baseado no que a palavra de Deus diz, a gente tem que abraçar os conselhos da nossa esposa para que a gente possa obter sucesso. Vamos prosseguir. Esse tema é maravilhoso. Dando continuidade, não poderemos nos deter muito na família de Abraão pelo motivo de ter outras famílias a serem mencionadas, mas vamos ficar dentro da família de Abraão. Aí nasce Isaac. Isaac agora já tem 40 anos, Isaac agora já está se casando.
Isaac agora já está com Rebeca. Isaac agora é a segunda família bendita. É o neto da família que recebe a promessa. Mas agora, depois que Isaac se casa, problema também. Rebeca estéril. Exato. Agora, nós vamos observar que os erros vão sendo corrigidos. Nós precisamos ter como exemplo positivo para agirmos igual quem agiu positivo e agirmos diferente de quem agiu negativo. Nós observamos Abraão atendendo aquela elaboração de Sara para que viesse o descendente por meio de Agar. Agora, quando a situação está na casa de Isaac, o texto diz que ele orou intensamente para sua esposa engravidar. E a esterilidade se perdurou por 20 anos. 20 anos. Isaac agora orando. Eu aprendo com Isaac que esperar no Senhor devemos, porém orando. Isso, ele perfeito. orou e esperou. Depois de 20 anos, a bênção veio em dobro. Foi assim, meu pastor? Exato. A bênção veio em dobro, né? Então, também, assim como houve conflitos na família de Abraão, no casamento de Abraão, nos relacionamentos de Abraão, também na vida de Isaac, seu filho. O conflito que ele teve também foi o mesmo, parecido com o conflito do seu pai. Dentro de tudo isso, além dessa questão da Rebeca também ser estéril, nós encontramos aqui outros conflitos, que é o favoritismo. Houve ali favoritismo. Isaac tinha preferência por Esaú, Isaac tinha uma preferência por Esaú, e Rebeca preferia Jacó. Então, isso já traz um problema muito grande para dentro da família. Favoritismo. Declarado isso, principalmente. Declarado. Isso tem causado conflitos dentro do lar. O filho percebe quando o pai ele gosta mais de um do que o outro, não é? O filho percebe isso. E nós, como cristãos, nós temos que ter muito cuidado, estar atento a respeito disso, porque devemos tratar os nossos filhos de igual modo. É certo que existe um cuidado maior quando é uma mulher, uma menina, onde a gente deve ter muito mais cuidado, né? A gente precisa guardar mais, ter mais cuidado, acompanhar mais, pelo fato de ser o sexo feminino. O homem, ele já é mais livre, ele já pode se defender mais, né? Mas a questão do amor, a questão do abraço, a questão do carinho, a demonstração do quanto eles são importantes, precisa ser equivalente, precisa ser igual. É certo que tem filhos que são mais chegados. Tem a psicologia diz que a menina é muito mais apegada ao pai. Mas isso não é definitivo, não é geral, né? Mas, na maioria, as meninas são mais apegadas aos pais e os filhos são mais apegados às mães. Isso quem diz é a psicologia, né? Não as Sagradas Escrituras. Mas nós precisamos atentar para isso, que justamente na família de Isaac houve favoritismo. O pai, Isaac, gostava mais de Esaú, enquanto que Rebeca gostava mais de Jacó. Aí o que acontece? Houve também, além disso, desvalorização da primogenitura. Esaú, ele não valorizou tanto a primogenitura. Tanto é que ele trocou por um prato de lentilha. Não é? Ele desvalorizou. Então, na família de Isaac, houve conflitos. Houve roubo, houve engano, né? Houve engano. Jacó enganou o seu irmão. Separação e houve articulações maldosas orientadas pela própria mãe. Olha só, uma família que estava embaixo da bênção de Deus, da promessa da bênção de Deus, houve conflito, onde houve discórdia entre os irmãos,
a própria mãe gerou essa discórdia toda também, ela contribuiu para essa discórdia, havia favoritismo, ou seja, não é porque a família está embaixo de uma promessa de Deus, das bênçãos de Deus, que ela não vai passar por conflitos. Por quê? Somos seres humanos, somos falhos, somos imperfeitos. Quando nós entendemos que nós não estamos casados com um ser celestial, a mulher não está casada com um ser celestial, está casada com um homem que ainda habita na carne, né? Ainda habita neste corpo, como o apóstolo Paulo diz, né? Então, aí os nervos, as guerras, as lutas, as dificuldades, os conflitos internos. Então, precisamos entender isso. Quando nós entendemos que nós somos humanos e que os nossos filhos não são perfeitos, nossa esposa não é perfeita, nosso marido não é perfeito, o que nós devemos fazer é, primeiro, acima de tudo, entender isso. E, em segundo lugar, amar. Buscar a paz que excede todo entendimento. Somente através de Cristo, das orientações de Cristo, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, é que a gente consegue administrar. E esses testemunhos aqui, que a Bíblia fala, esses conflitos que ela mostra, que ela revela, é justamente para a gente não cair no mesmo erro. Paulo diz isso. É justamente para a gente não cair no mesmo erro. É exposto para nosso exemplo, para nós buscarmos agir diferente. Eu percebo aí, pastor Carlos, que existe duas origens para as ações. Uma por nossa vontade e uma pela vontade de Deus. Quando nós agimos por nossa vontade, a possibilidade de dar errado é muito grande. Porém, quando nós agimos pela vontade de Deus, a possibilidade de dar certo é também muito grande. Avançando no nosso tema, vamos para a terceira família. Vamos dar uma passadinha na família de Jacó. Teve problema na família de Jacó? Com certeza, e grande, viu? Nós vamos localizar que a coisa começou a ficar difícil na família de Jacó por conta do que o coração deseja. Tem aquele ditado, né, que o que o olho não vê, o coração não deseja. Quando Jacó bate o olho em Rebeca, ele disse, aquela minha. Mas, na realidade, ele não se informou que, pela tradição e costumes da terra, a mais velha que saiu de casa primeiro. Observa só, meu pastor, vou citar outro problema e o senhor explora. Então, trabalhou em dobro para poder obter as esposas. A Lia, ela gerou mais filhos, e a Raquel é estéril. A esterilidade acompanhou a família. No teu teste da fé, parecia que Deus permitia aquilo ali para ver os patriarcas usar a fé. Agora, vamos para a esterilidade de Raquel. A Raquel, ela, contemplando a sua serva, a serva de Lia e a própria Lia gerando, ela entrou em situação de inveja, frustração. Aí ela chega para Jacó e diz, me dê filho, senão eu morro. Jacó diz, sou eu Deus para te fazer gerar. Observe onde é que está o erro aí. Raquel tinha a oportunidade de usar fé e orar para engravidar. Se fez Ana, ela não fez, ela não recorreu à oração, ela recorreu a quem menos tem para ela, recorreu ao marido. Muitas esposas, a minha tá ali, não é o caso dela, não. Muitas esposas, às vezes, quer recorrer ao marido quando tem que recorrer ao Altíssimo. Então, resultado, ela engravidou, mas ela não permaneceu com vida após o segundo filho. Foi assim, meu pastor, veio esse problema na família de Jacó. Isso. Exatamente. A família de Jacó também teve essa situação, como o senhor bem relatou aí, pastor. Era algo que seguiu a família, né? Abraão, Isaque e Jacó. As 3 esposas foram estéreis.
Olha que luta. Existem situações que acompanham a família. Há quem diga... É que o próprio Deus que apresenta a situação para o pai usar a fé, para o filho usar a fé, vai precisar passar pelo processo também. Pelo processo, exatamente. Então, o processo saiu acompanhando Jacó, ele já não seguiu o exemplo do pai de interceder como o pai intercedeu pela esposa para engravidar. Não é verdade? Ele, o tipo, se aborreceu. Ele se aborreceu. Eu por acaso Deus para ter. Porque existem essas questões de cobrança, como o senhor falou aí, dentro do lar, dentro da família, né? Só que foi algo muito... A cobrança, ela existe, ela vai sempre existir dentro do lar, né? Principalmente nós que somos homens, para a gente esquecer as coisas é rapidinho. A minha esposa me manda comprar alguma coisa no mercado, ela passa a lista, quando eu volto, sempre está faltando alguma coisa. Ela diz, isso aqui, isso aqui. Aí eu olho assim, meu Deus, ela diz, esqueceu de novo. Né? Então, nós temos existem cobranças que são legítimas. Né? Você não esqueceu de trocar uma lâmpada. Você está faltando, esse negócio aqui está quebrado, você não arrumou ainda. E tal. Existem cobranças que são legítimas. Que a gente, como homem, a gente parece que só muda de endereço. Eu não sei se estou correto, irmã. A plateia está dizendo ali que sim, não é? Porque só muda de endereço, mas os homens têm esse costume de esquecer. Mas é uma cobrança legítima. Legítima. Agora, o que Raquel cobrou de Jacó foi algo absurdo. Porque ela era a estéril. E ela disse, dai-me um filho, senão eu morro. Ela estava já em desespero, porque via Lia, né? Via ela gerando filho, a serva de Lia gerando muitos filhos também, a serva dela gerando filho também, e ela sem gerar. Então gerou dentro dela, né? Isso acontece, é normal acontecer. Nós no início do programa, nós mencionamos que ações têm consequência. Isso. Quando Jacó se interessou por Raquel, ela não falou da tradição. Exato. Ela não passou a bola para outra. Exatamente. Ela não chegou e falou, olha, Jacó, meu primo, era um parente, né? Aqui a tradição é para mais velha, então eu tô fora. Isso. Eu tô fora, minha irmã que tem a vez. Ela não. Ela sabia, ela sabia, né? E não falou nada. E o pai, pior ainda. O pai deixou ele ser enganado, né? Agora você vê aí também, tem um detalhe aí, pastor. Porque ele está sofrendo as consequências que ele fez com Ele enganou também da mesma forma. Ele não roubou a primogenitura, não enganou? Não é isso? Ele não mentiu, não enganou e roubou a primogenitura? Aí o que acontece? Labão dá o troco para ele. Não é? Engana ele também. Ele trabalha 7 anos por Raquel, achando que é por Raquel. Aí é entregue para ele Lia, aí ele, por amor, ele trabalha mais 7 anos, né? Para casar com a segunda. O amor era grande, meu pastor. Eu disse que o amor era tão grande que 7 anos se passaram, se não me engano, como 7 dias. Passou rápido. Passa rápido. Agora, interessante, voltando ao que eu ia dizer, normal, por um lado, ela está pagando, é consequência também por ela não ter falado nada, não ter dito nada. Mas qual é a mulher que numa situação dessa ela não vai ficar angustiada? Eu conheço pessoas que não geram, que não estão conseguindo gerar, e que isso é uma tristeza. Toda vez que fala sobre gestação, gerar filho, a gente percebe que a pessoa fica triste, angustiada, porque toda mulher tem o sonho de gerar. A mulher quer ter o prazer de ter uma criança no colo, de amamentar, de cuidar. Isso é um sonho de todas as mulheres. É um sonho. E aí ela se vê nessa situação, o que é que acontece? Ela entra em conflito, a angústia, a amargura, e aí nasce, de fato, a inveja. É o conflito interno que é mencionado no seu livro, meu pastor? É o conflito interno que é mencionado aqui. Já que estamos no assunto, vamos lançar o livro do pastor Carlos. Olha, não esqueça onde a gente parou não, viu? Tá certo. Tá aqui, eu quero apresentar, vou apresentar lá próximo à câmera. O livro aqui do pastor
Carlos Santos, Liberta-me de mim mesmo. Está lançado este exemplar do pastor Carlos, nosso convidado de hoje. Está aqui, meu pastor. Amém. Adquirir o seu livro. E aqui, o que fazer? É ligar, dar uma ligada para mim, né? Pastor Carlos vai deixar o contato no Eu vou deixar o contato, né? No final do programa vou deixar o contato, mas aqui fala sobre os conflitos internos que todos nós passamos, né? E são esses conflitos que muitas das vezes nos faz tomar decisões que não são agradáveis e que causam consequência para cada um de nós. E aí eu torno a dizer que é normal uma mulher se angustiar por ver as pessoas gerando e ela não conseguir gerar filho. Então eu vejo aqui na família de Jacó também conflito, competição entre as mulheres, houve competição entre elas, quem gerava mais, né? Favoritismo por José. Então Jacó, ele também super protege José, inclusive ele dá aquela túnica que é diferenciada das vestes dos próprios irmãos, não é? Então você vê aí, na família de Jacó, aí você vê invejas, você vê ódio, você vê que venderam o próprio irmão como escravo, a família de Jacó, né? Venderam o próprio irmão como escravo. Houve mentiras, disseram que o animal tinha matado José. Ou seja, olha só, a gente sempre vai ficar repetindo isso aqui, dentro de uma família que existe uma promessa de Deus, uma promessa de ser bênção. A bênção de Deus é sobre essa família, mas isso não impediu de passar pelos conflitos. Mas dentro de tudo isso, como o pastor Edvaldo falou aqui, existe proposta de Deus. Nesse caso, aquela rixa Jacó, dos irmãos com José, ali foi um propósito de Deus. Ali foi permissão de Deus, porque o nosso olhar, ele é limitado, mas Deus, ele vê daqui a 20 anos, a 30 anos, os olhos do Senhor estão vendo muito além do que nós podemos imaginar. Por essa razão, Deus sabia da grande fome que iria acontecer no meio naquela geração, daquela época. Ele sabia. E Deus não é pego de surpresa. E ele também não deixa que os seus sejam pegos de surpresa. Deus, ele começa a trabalhar de uma forma que muitas das vezes nós não entendemos. José foi essa pessoa que passou por todo esse processo. Ele nem sabia o motivo pelo qual ele estava passando por toda aquela aflição. José, estava sobre ele a bênção de Deus, a bênção de Abraão, estava sobre a vida de José. Mas Deus precisava tirar José dali e levar para o lugar aonde Deus queria levantar ele como governador. E aí existem situações, existem perdas, existem invejas, você é vendido, você é expulso, você é maltratado, você é mal visto, e muitas das vezes você não entende por que você está passando por tudo isso, quando na verdade é Deus empurrando, é Deus te tirando, é Deus arrumando um jeito de te tirar de lá. A maneira que Deus tem, o veículo que Deus usa para nos levar para onde Ele quer, muitas das vezes não é muito bom. Porque você vê, até Jonas passou por uma situação dessa. A baleia que engoliu Jonas foi propósito de Deus e ela serviu como veículo para levar ele de volta para lá, para a cidade. Então, assim, você não sabe o que vai passar. Credibilidade. Diante de credibilidade, a chamada de Deus na vida do profeta. Isso, exatamente. Porque seria impossível, pela lógica, ficar 3 dias no ventre do peixe e escapar com vida. Aí, o que é que eu quero deixar claro aqui? Que Deus, ele se utiliza de alguns artifícios que dói em nós, que nos machuca, que nos fere. Deus permite que a gente seja humilhado, Deus permite que a gente seja vendido, Deus permite que a gente caia em situações que jamais nós iríamos imaginar que iríamos cair em determinadas situações, mas tudo isso é projeto de Deus, é propósito de Deus. Ele não sabia que aquilo ali era uma ação divina, mas é como o pastor Edvaldo falou, existem situações que é propósito de Deus para que se cumpra a vontade dele, né, pastor? É exatamente assim. Avançando no nosso tema,
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando a espera com oração, a gente alcança a promessa. Observemos, não tem texto de estar orando, aguardando a promessa. Raquel também não ora. Não tem texto também mencionando Rebeca orando, e sim Isaac. Isaac. Mas nós vamos chegar a outra família, a família de Elcana, né? Certo. Aí foi o contrário. Observe que o cumprimento das promessas são mediante fé, porque a descendência de Abraão é a descendência da fé, onde as famílias são benditas. Observemos o que acontece. Ana era estéril. Ela fez um propósito e orou. Ela não entrou em desespero, assim, da forma que aconteceu com Raquel. Ela vai à oração. A gente vê o salmista Davi, no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Observemos que Deus está com todas as bênçãos das quais nós precisamos para vivermos da melhor forma possível. Mas Ele está esperando um posicionamento de confiança e de oração a Ele. Então, a família de Jacó teve também esses conflitos. Mas o que acontece? Acontece é que quando nós estamos temendo a Deus, o tratamento de Deus é diferenciado, porque Deus ele age por fé e confiança, né, assim, meu pastor? Isso, verdade. A gente vê aqui uma diferença, como o senhor falou muito bem, pastor, é que Ana, diferente das outras, ela se angustiou também. Era impossível não se angustiar, não ficar triste, abatida, como Ana ficou. Visto que Penina, insistentemente, constantemente, Penina estava ali o tempo todo, né, afligindo ela, né, humilhando ela, passava com aquela barrigona lá, né, e passava na frente dela e debochava dela, ela gerava e ela não, e por várias vezes ela ia junto com o esposo para sacrificar, e ela sempre chegava lá e voltava estéril do mesmo jeito, era ano após ano, e ela passando naquela situação. Então, ela também chega a entrar num estado de angústia, de tristeza, né? A Bíblia é bem clara que diz que Penina era o tempo todo irritava, né? Irritava ela. Que fala, irritava ela, ou seja, tirava ela do sério. Então, assim, provocava. O que acontece? Diferentemente, quando Ana, alguns pregadores ministrando, diz assim, que a coisa mudou quando Ana decidiu orar diferente. Quem sabe, talvez ela estava querendo gerar para poder mostrar para outra que também podia gerar. Ela orava. Ana, diferente das outras, como o senhor falou, orou bastante. Orou, clamava, buscava, chorava, não é? Chorava, buscando o socorro em Deus. Diferente das outras mulheres. O que acontece? Ela, em um dado momento, ela muda a oração. Ela ora e diz que o filho que o Senhor der para ela, ela vai entregar para o Senhor. Aí a coisa muda. A coisa mudou quando ela pediu que do ventre dela, que a semente que ia ser gerado, seria do Senhor e não dela. Ela ia devolver para ele e ele seria dele. Então, aí a coisa muda. Porque a gente vê que os filhos de Penina, nenhum deles foram conhecidos. Mas o filho dela se tornou profeta, sacerdote, não é? Se tornou um grande homem de Deus e conhecido. E Deus a abençoou. E Deus abençoou. Ouviu o clamor, ouviu a oração. O sacerdote até achou que ela estava embriagada.
não é? De tanto desespero. Tanta concentração, né? De tanto choro. Ela falava e não saía som. Ela apenas batia os lábios ali, conversando com o Senhor ali, de forma silenciosa. E ela foi em busca da bênção dela. Em busca da bênção que ela precisava, que ela necessitava. Meu pastor, nós estamos já caminhando para o final dessa edição, quando o tema é doce, como está sendo esse, e o relógio roda rápido. O relógio não para não, né? Deixa eu citar aqui um texto e o senhor vai atestar ou não se tem relacionamento com o tratamento de Deus com as famílias que o servem, que temem a Deus. Malaquias, no capítulo de número 3, no versículo 17, nós encontramos esse texto. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Uma família que serve a Deus está tendo de Deus ação diferente da que não serve. Eu lembro também de um texto onde Deus diz assim: se me ouvir de Israel, as doenças, as enfermidades que vieram sobre o Egito não atingirão vocês. Ou seja, há uma diferença. Quando nós servimos a Deus, nós temos dele um tratamento diferenciado, resposta da nossa fé e galardões por servirmos a ele. Tem coisa melhor do que servir a Deus, meu pastor? Não existe, não existe. Deus faz essa diferença. Não vai dar tempo, nós mencionamos a família de Davi. Quem sabe nós faltaremos a segunda parte. A segunda parte com o pastor Carlos. É fácil encontrar o pastor disponível por conta de tantos compromissos. Então, a família de Davi, a família de Saul. Uma família onde tinha um servo que amava a Deus, declarava amor e praticava o amor. E outra em que o líder não demonstrou tanto amor a Deus, não demonstrou temor a Deus, e os resultados foram diferentes, isso pessoalmente. Isso. Se nós observarmos a forma como aconteceu a morte dos dois, né, há uma diferença grande. Nós vamos avançar, meu pastor, e chegarmos já no Novo Testamento, para não ficarmos só no Velho Testamento. Vamos para uma família, Novo Testamento, família de Marta e Maria, diz o texto, João 11. Tinha muita coisa ainda da antiga aliança, meu pastor. Vamos ver como é que estamos aqui de tempo. Mas o senhor pode contextualizar o que o senhor ainda tinha com o fechamento, incluindo o Novo Testamento. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, só que naquela família, mesmo amada por Jesus, adoeceu um membro e vai a óbito. E Jesus, quando soube que aquela família passava pelo problema de enfermidade, ele ainda ficou onde estava 2 dias, mas se dirigiu. Isso. Um sofrimento com o propósito de Deus. Jesus mesmo declarou que não era para a morte permanente. Então, naquela família também problema, mesmo Jesus perto. Isso. Então, o senhor comenta sobre Jesus nos ama, mas permite sofrimento com objetivo. Isso. O próprio Senhor Jesus, ele não mentiu para nós. Nós precisamos entender que nós habitamos nesse mundo ainda e habitamos nesse corpo. E esse corpo, ele adoece. E todos nós, em algum momento, iremos ser acometidos de algum tipo de enfermidade, de algum tipo de doença. Mas isso não quer dizer que o Senhor não seja conosco. Quando o pastor Erivaldo falou aí, muito bem a respeito da morte de Lázaro, ele ficou doente, e ele chegou a óbito, né? Havia ali um propósito de Deus, Jesus sabia muito bem o que fazer, e ele não entrou em desespero, a família estava em desespero, todo mundo em desespero, mas havia um propósito. Aí a pergunta que não quer escalar é:
como é que Jesus, amigo da família, a bênção de Abraão também estava sobre a vida dessa família, não é? A bênção de Abraão estava sobre a vida dessa família. Eles eram amigos chegados de Jesus. Jesus amava essa família e essa família amava Jesus. Todas as vezes que Jesus entrava na cidade, Jesus, ele ficava nessa casa, ele tinha um bom relacionamento, ele era acolhido por essa família, bem recepcionado por essa família, mas acontece que o amigo dele adoece e essa doença leva ele ao óbito, aos olhos das pessoas. Aí o tema que nós estamos tratando aqui é, mas se é uma família fiel, temente a Deus, e porque é cometido de enfermidade, e porque adoece, e porque passa por dores, por conflitos, né? É sobre esse assunto que nós estamos falando. Porque a realidade é essa. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós ainda não saímos, não estamos no corpo transformado, não recebemos corpo de glória. Habitamos ainda num corpo incorruptível. Aliás, um corpo corruptível, que se corrompe. Então nós adoecemos, né? Nós erramos, nós tomamos decisões erradas, nós estamos sujeitos a tudo. E isso não quer dizer que Deus não esteja conosco. Um fato interessante é que você vê Asaf, o Salmo de Asaf, Salmo 73, né? Onde ele fala, onde ele faz a diferença entre o justo, né, e o ímpio. O pastor acabou de falar agora, outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E Asaf, ele começa a fazer essa comparação. Quando ele começa a fazer essa comparação, ele diz, eu não consigo entender. Aqueles que te servem, aquele que serve ao Senhor, passa por luta, passa por dificuldade, o sol castiga, os seus filhos adoecem, mas eu olho para o ímpio, os filhos do ímpio são robustos, eles morrem com ditosa velhice, são pessoas que o sol não molesta, eles se vestem bem, eles comem bem, eles são prósperos, e nós que servimos ao Senhor, o povo serve ao Senhor, vive embaixo de guerra, de luta. Isso gerou um conflito na cabeça de Asaf. Quantas das vezes isso passa na nossa cabeça? A gente vê muitos ímpios aí prosperando, vivendo bem, você vê até traficante aí, tem, né? Traficante tem mansão, tem piscina, tem carro, tem relógio Rolex, tem tantas outras coisas. Quem vive uma fé enganosa, que engana as pessoas, andam vivendo bem abastada, usando as melhores roupas, usando os melhores carros e tudo, e vive bem. E quando Asaf faz essa diferença entre aquele que servia e aquele que não servia, ele diz, em vão eu santifiquei a minha vida. Em vão. Ele começou, quando ele fez a comparação, ele começou a desanimar. Ele disse, então, o que está valendo? Porque na cabeça dele, naquele momento, ele estava visando só isso aqui, só esse momento, só esse tempo. Só que a Bíblia diz que todo homem nascido de mulher vive breve tempo e vive cheio de inquietação. A coisa muda, pastor, quando a gente entra na presença de Deus e Deus revela que nós somos passageiros e ele revela o fim de todas as coisas. Então, quando Asaf ele entra no templo, Deus mostra o fim deles, o fim do ímpio. E quando Deus mostra o fim do ímpio, automaticamente mostra o fim de Asaf, daqueles que servem ao Senhor. Aí, naquele momento, ele volta a ter a consciência de sacerdote, de levita do Senhor, de homem de Deus, de servo de Deus. Porque se nós formos olhar para esta vida, aí a gente fizer comparações, a gente vai dizer, poxa, por que fulano vive assim, vive assado, faz isso, faz aquilo, vive bem, prospera, dá tudo certo, e a gente que vive buscando, orando, se consagrando, o tempo inteiro na presença do Senhor, passa por luta. É a mesma cabeça, a mesma mentalidade de Asaf. Mas quando o Espírito Santo nos lembra de que a nossa pátria ela não é essa aqui, há uma pátria nos aguardando, uma pátria celestial, isso aqui é passageiro, mas o chamado de Deus para nós é para a eternidade. Então, se você tem o seu nome nos outdoor ou não, se você mora numa mansão ou mora num barraco, isso não influencia em nada.
O importante é, se o seu nome não está em lugar nenhum dessa terra, não é conhecido, o importante é ter o nome escrito no livro da vida. Porque esse é o nosso destino. E se olharmos para aqui, nós vamos entristecer, a doença vai vir. Que você seja fiel a Deus ou não, vai vir enfermidade. Que você seja fiel a Deus ou não, as lutas virão, as dificuldades virão, as necessidades virão, porque nós estamos habitando num mundo corrupto. Mas entenda uma coisa, o que nos espera é muito, muito maior do que isso que nós estamos vivendo. Que o nosso destino, eternidade, o nome já diz, eternidade, é para sempre. Isso aqui é só um momento. Então não se ligue muito nisso aqui, não. Não se impressione com isso. Não se impressione com as performances das pessoas. Nem se impressione com isso. Mas fica aí, firme. Passando por luta, por dificuldade. Eu sei que está difícil, mas fica firme. Daqui a pouquinho, você vai receber a vitória que nos aguarda, em nome de Jesus. Meu pastorzão? É exatamente essa a finalidade do Café e Convidado Cast. Meu pastor, o apóstolo Paulo mencionando o que nós estamos, o que o senhor acabou de falar, ele disse que nós seríamos os mais miseráveis do mundo se esperássemos por as recompensas só aqui na Terra. Isso. Há uma recompensa da eternidade. O meu ensino de ontem na igreja foi exatamente que a vida ela é composta por 3 fases. A fase uterina, 9 meses aproximadamente. A vida física exterior, que é após o nascimento. E a terceira, pastor, essa aqui, tá? A terceira fase após... Isso. Essa é para sempre, essa terceira Essa fase é para entrar nessa terceira fase que nós precisamos estar. Jesus, para nos ajudar a nos prepararmos para o seguirmos, João 12:25, aquele que ama a sua vida neste mundo, perdê-la-á, mas aquele que aborrecer a vida aqui por amor a mim, encontrá-la. Outro dia eu vi um influenciador falaram sobre Jesus vai voltar. Você gostaria que ele voltasse? Ele assim, por que ele não voltou quando eu era pobre? Ele agora é milionário, está amando a vida aqui. Isso. Então Jesus trabalha para que nós não amemos a vida aqui, que é passageira. Jesus trabalha para que nós amemos a vida por vir, que é eterna. É assim que a nossa fé nos direciona, meu pastor, para nós concluirmos. Então, nós iniciamos o programa dizendo que benditas serão, em ti, Abraão, serão benditas as famílias da terra. Mas que uma família bendita não está isenta de dificuldades. Isso. Mas Deus está ali para solucionar, para buscar meios de resolver os problemas surgidos nas famílias da fé. Então, a bênção é para todos. A chuva e o sol, meu pastor, é para todos. Mas a promessa da salvação mencionada em João 3,16 é para todos, meu pastor. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. É para os que crê, né? É para os que crê. Essa promessa é para os que crê. Aqueles que se arrependem. Aqueles que se arrependerem alcançarão. Meu pastor, não é tema. O Espírito Santo será outro tema. Mas lá em João 14, Jesus está dizendo assim, que eu gosto muito desse tema. O Espírito Santo, o mundo não receberá porque não conhece. Mas vós conhecereis. Vós conhecereis. Então, o Espírito Santo só para quem conhece, a mesma coisa é pela fé. Tanto que Paulo menciona em Efésios 2, 8 e 9, não é isso? A salvação precisa da fé. Então, meu pastor Carlos, nós queremos mais uma vez, concluindo esta edição deste programa, lhe agradecer por ter atendido o nosso convite, está sendo maravilhoso. Está sentindo já um cheirinho, meu pastor? Já estou sentindo o cheiro da comida que é do tempero ali da irmã aí. Olha, a responsável por esse cardápio é uma cozinheira nata. Ela é autodidata, nunca fez curso, mas a pessoa mais elogiada na gastronomia é a Dona Val.
Dona Val. Eu quero encerrar o programa mencionando o patrocinador. Esta edição de hoje está sendo oferecida por PDMSN. O que é isso? PD Móveis Seminovos. Você que reside no Jacintinho, em Maceió, precisamente no bairro do Jacintinho, você precisa conhecer a atuação de PD Móveis. Fica situada na Avenida Juca Sampaio, número 18, no Jacintinho. Nesta loja, você encontra móveis seminovos a preço baixo. Para quem procurar na OLX, se na PD já encontra móveis seminovos revisados. O senhor conhece a PD Móveis, pastor Carlos? Conheço, é provada. Não é? Então, são os móveis de primeiras. Visite a nossa patrocinadora PD Móveis. É muito conhecido esse endereço, é próximo à Ladeira do Óleo. Então, venha conhecer. Nós oferecemos móveis e elétrons super conservados, seminovo. Lugar de economizar, levando o que é bom, é na PDMSN. Vamos para a reta final. Então, esse cafezinho aqui está patrocinado, meu pastor, pela PDMSN. O patrocínio é forte desse café. Então, nós vamos encerrar esse programa e agora nós vamos para o alimento material. Estamos concluindo o alimento espiritual, iremos agora degustar o alimento espiritual, o qual foi preparado pela a cozinheira Dona Val, que prepara cardápios elogiáveis, maravilhosos, mas está sendo a responsável por minha barriguinha, não está dando para segurar. É muito esforço, meu pastor, para poder parar no limite certo com o que essa mulher prepara, a Dona Val. A Dona Val, ela ficou conhecida por oferecer produtos na barraca da Dona Val. Então tá voltando, ficou de férias. São produtos de primeira, viu? Eu sou prova disso, que eu já comprei. O pastor Carlos conhece. O bolo que ela prepara nota 1000, não é 10 não, nota 1000. Então, nós estaremos sempre pautando temas maravilhosos, tanto no cunho espiritual como no social. Nós estamos providenciando a lista de convidados para esse recomeço no novo formato e nós teremos psicólogos, nós teremos profissionais de outras áreas da saúde e também de áreas diversas para deixar aqui a sua experiência, deixar o seu testemunho e assim nosso objetivo é levar conhecimento e ajuda aos nossos seguidores, a quem somos gratos. Nós estamos sempre crescendo. A você, nosso seguidor, nós queremos lhe agradecer por nos seguir e também estar sempre indicando. O senhor vai indicar o nosso podcast para os seus amigos, meu pastor? Assista aí. Vou indicar, vou passar para os irmãos da igreja para poder acompanhar esse tema que é de suma importância, que edifica, de fato, é a palavra de Deus que nos traz edificação e não tenho dúvida que esse tema, se você assistir esse podcast, você vai crescer e acompanhe, porque são temas que, de fato, são importantes para os últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Então, para terminar, meu pastor, que conselho o senhor dá a famílias que ainda não estão servindo ao Senhor, ainda não estão inseridas na obra do Senhor, pessoas que estão vulneráveis, famílias que estão vulneráveis a situações que degradam as famílias. Hoje nós observamos que fora da igreja, meu pastor, a vulnerabilidade dos jovens estão muito vulneráveis a mortes prematuras, a destruição por meio de tudo que na igreja o Senhor abençoa e a gente assim tem a família abençoada. Então deixe, meu pastor, como fruto dessa evangelização, um conselho para essa família que ainda ninguém levantou a mão dizendo eu quero fazer parte dessa família descendente pela fé de Abraão. O conselho que eu dou nesse momento para cada ouvinte
família que ainda não serve ao Senhor, é dizer que aqueles que servem a Deus, eles, de certa forma, eles são guardados, protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Como o nosso pastor acabou de falar agora há pouco, quando nós estamos distante de Deus, a tendência é nos envolvermos com drogas, os filhos se envolvem nas drogas, os filhos se envolvem com a prostituição e tantas outras coisas aí que a gente poderia até falar, que no momento não é lícito falar agora, mas que muitas pessoas entendem. E como ele falou que a vida ela é mais curta, a bebida estraga o seu caráter, você perde emprego, você perde o seu valor como pessoa por conta das drogas, da bebida, ninguém confia. E o distanciamento daquele que criou. E o convite nosso hoje, o convite que nós lançamos para você, é o convite do próprio Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o Senhor que vai aliviar esses fardos que, de repente, você esteja levando agora. Eu não estou dizendo que quando você entregar a sua vida para Jesus, você vai prosperar, você vai enriquecer. Não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que a primeira coisa que Deus faz, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, Ele trabalha no nosso coração, no nosso interior, Ele trabalha na nossa alma, Ele nos refaz, Ele nos faz nova criatura. E a partir daí, as coisas ao nosso redor, elas começam a mudar. As atitudes do homem para com a esposa, a atitude da esposa para com os filhos, com o marido. E aí a gente vê o agir de Deus dentro do nosso lar, dentro da família. E o maior bem ainda, acima de tudo, além de Deus colocar em ordem algumas situações aqui, Ele nos garante, é garantido a nossa entrada no reino de Deus. Por isso, o convite é: entregue sua vida para Cristo, que Deus ele vai transformar primeiro o seu interior e, além disso, ainda vai te dar um bem maior, que é a salvação da sua alma e da sua família. Louvado seja Deus. Estamos concluindo mais uma edição do Café e Convidado. Nós queremos, meu pastor, lhe perguntar se o senhor gostaria de deixar os seus contatos, rede social. O pastor Carlos também apresenta um podcast. Deixa para os nossos seguidores lhe seguir, meu pastor, o endereço. Amém. Podcast é Curados em Cristo. Quando você abrir lá, que aparece o nome Curados em Cristo, você vai ver um símbolo com a mão verde. E aí, nos acompanhe, nos segue lá. E se você quiser comprar esse livro, que com certeza vai edificar a sua vida e vai revelar algumas prisões que existem dentro de cada um de nós, que muitas das vezes nós mesmos desconhecemos. Você dá uma ligada para mim e aí você reserva o seu livro. Meu número é 8867-2166. Você liga para esse número aí e aí a gente conversa e eu passo para você um livro desse para que você possa edificar a sua vida em nome de Jesus. E eu quero agradecer, não poderia deixar de agradecer. Meu pastor do nosso estúdiozinho simples, mas... É aconchegante, né? É um momento bom, descontraído, onde nós conversamos sobre a palavra de Deus, onde nós crescemos na graça e no conhecimento. Eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Ivaldo e sua família, que está aqui na retaguarda, apoiando, não é? Então, parabéns pelo programa, né? Parabéns pelo programa, pelo podcast. Com certeza, esse podcast vai alcançar muitas vidas, vai edificar muitas vidas, e que o Senhor continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Gratidão pelo convite. Muito obrigado. Muito agradecido, eu que me sinto honrado por ter o nosso convite aceito pelo Senhor. Então, nossos agradecimentos também a todos os nossos seguidores, aqueles que nos assistirão, nossos agradecimentos e que Deus continue abençoando a todos e até
a próxima edição. Aguardamos que venham convidados com conteúdos edificantes, como sempre, para as edições seguintes. Que Deus continue abençoando a todos, no nome de Jesus. Amém.